Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Probabilidade Estatística. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estou conduzindo com você essa disciplina e nessa teleaula nós vamos falar de métodos tabulares e métodos gráficos. E como esses gráficos, essas tabelas, podem nos auxiliar na tomada de decisão ou na resolução de alguns problemas que podem aparecer no nosso dia a dia. De início, na nossa aula, eu gosto de comentar o nosso resumo para que você possa entender aonde estão os conteúdos que nós estamos vendo hoje, olhar o que nós vamos trabalhar na nossa aula, para que você possa se organizar da melhor forma possível. Vamos lá. Então, se eu estou falando de unidade, se eu estou falando de aula 2, nós estamos falando da unidade de ensino de número 2, e nesta unidade a gente vai entender, compreender as medidas separatrizes, a utilização dessas medidas na estatística, vamos construir, interpretar o box plot, utilizar tabelas de frequências e os diagramas de dispersão. Então, além de outras medidas, de outras ferramentas que a estatística nos oferece, assim como a média, a mediana, a moda, que são algumas medidas de tendência central, nós também temos outras ferramentas que nos auxiliam para que a gente possa interpretar dados, interpretar informações que podem chegar para nós no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Quem nunca viu alguma situação, alguma informação, alguma notícia sobre... Vamos imaginar que uma universidade fez uma pesquisa sobre os tipos de alimentos que são saudáveis no nosso dia a dia. Quem nunca já viu uma reportagem desse tipo, analisou esses dados, essas informações e até mesmo mudou o seu hábito, a sua rotina de ser devido a esse tipo de análise, a esse tipo de informação. Então é muito comum que a gente olhe para essas notícias, que a gente olhe para essas informações e tire algumas conclusões. E o mais interessante é que, para chegar nesses dados, para chegar nesse final, nesse resultado, muitos dados foram trabalhados, muitos dados foram otimizados e organizados. Imagine você pegar aí, vamos imaginar numa eleição, dados de todos os brasileiros e ter que analisar todos aqueles dados. Então, o que a gente utiliza? Utiliza as ferramentas da estatística para otimizar, para organizar esses dados que quando chega para a gente, fica mais fácil de interpretar. Então, eu tenho uma imagem que ilustra um tipo de discussão que pode ocorrer a partir de uma análise de dados. Vamos vê-la. Então, olhando para a minha imagem aqui, nós temos 3 pessoas que estão numa mesa discutindo o que alguns gráficos podem apresentar. Então, é muito comum, não somente na área executiva ou na área das empresas, a gente ter que trabalhar com esses dados e entender o que esses gráficos querem mostrar para nós. Então, hoje, na nossa aula em específico, nós vamos trabalhar com tabela, com gráficos, como que alguns dados ou algumas variáveis podem se comportar, Às vezes, será que tudo na nossa vida tem relação com outra? Então, nós vamos discutir bastante isso. E também, claro, na nossa aula nós vamos ter Kahoot hoje. Então, você já vai preparando aí. Quem já tem o aplicativo já vai colocando o código. Quem está abrindo o site já coloca o código da nossa aula, que vai ser, então, olhando para o nosso código, 39806. Então, esse é o código do nosso Kahoot da aula de hoje, porque na hora que eu lançar a atividade, eu quero que você já esteja pronto para resolver de forma correta e rápido, fazendo com que o seu polo, o seu nome apareçam aqui na nossa aula de hoje, tá legal? Então, o início da nossa aula tem como proposta isso: apresentar para você como esses conhecimentos, esses conceitos podem auxiliar você, tanto como profissional, como na tua vida, no teu dia a dia. E que às vezes a gente acaba olhando uma notícia, vamos imaginar, às vezes acaba interferindo numa escolha esse tipo de dado, esse tipo de análise. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como nós podemos utilizar aí esses conceitos relacionados à estatística no nosso dia a dia. Medidas separatrizes e box plot. Então, quando a gente vai falar de medidas separatrizes, eu gosto sempre de pensar primeiramente naquela medida da mediana. A mediana já é uma medida separatriz. Por quê? Porque ela já divide um grupo de dados em 2 partes iguais. E medidas separatrizes é exatamente isso. Ela vai dividir em subgrupos iguais um total de amostra. Então, vamos entender melhor como fica essa classificação.
Quando eu falo de medidas separatrizes, elas são medidas que vão dividir uma distribuição em partes percentualmente iguais. Então, nós podemos começar com a primeira medida separatriz, que é a minha mediana. O que a mediana faz? Ela vai dividir a sequência ordenada em 2 grupos e cada um desses grupos vai ter 50% dos valores daquela sequência. Além da mediana, existem também outras medidas. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo ordenado 2, 4, 6, 7 e 8, eu sei que a minha mediana é o número 6, porque ela vai dividir o meu grupo do lado esquerdo em dois elementos e do meu lado direito em outros 2 elementos. Então, nós temos 50, né? Então, ela está dividindo e, igualmente, esses dados. A gente tem 2 dados para um lado e 2 dados para o outro. Então, além da mediana, a gente tem outras medidas separatrizes, que são o quartis e o quintis, o decis e o percentis. Tá? Aqui eu só vou complementar mais um dado para que a gente consiga trabalhar com forma de distribuição igual, tá? Quando a gente está trabalhando com a mediana. Lembrando que a mediana ela vai dividir os grupos em 2 partes iguais. E quando eu estou falando de quartis, o próprio nome já diz. Quartis, ele vem de 4 partes iguais. Então, ele vai dividir esse conjunto de dados, lembrando que eles têm que estar ordenados. Então, por que eles têm que estar ordenados? Para que a gente consiga identificar quem é aquele elemento, porque quando a gente vai identificar o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, a gente vai identificar primeiramente a posição que está aquele elemento e depois quem é aquele elemento. Então, se a gente não organiza esses dados de forma crescente, nós vamos acabar pegando algum dado que não é o correto. Por isso, a importância de se organizar os dados de forma ordenada. Importantíssimo isso, e eu quero que você faça sempre essa ordenação, até para ficar mais fácil para trabalhar esses dados. Continuando, o que nós temos que pensar quando a gente está falando em quartil? O quartil ele vai dividir em 4 partes iguais, em que, vamos imaginar que aqui eu tenho um todo, né, um conjunto de todos os meus dados. Se eu dividir em 4 partes iguais, quer dizer que eu vou ter, se o todo é 100%, então eu vou ter 25% dos dados aqui, 25% dos dados aqui, aqui mais 25% e aqui mais 25%. Então, aqui nós conseguimos identificar quem é o meu primeiro quartil, o meu segundo quartil e o meu terceiro quartil, que são esses elementos que vão ficar bem ao meio. Para que a gente possa calcular esses elementos, o primeiro quartil nós vamos chamar de I igual a 1, o segundo quartil I igual a 2 e o terceiro quartil I igual a 3. Para que a gente possa encontrar qual é a posição, essa fórmula vai nos mostrar a posição que está esse quartil, tá? Para que eu possa encontrar a posição, nós vamos usar essa fórmula em que o I vai ser o número do quartil que eu quero encontrar e o N vai ser o total de elementos que contém na minha amostra. Então, a gente simplesmente vai fazer essa substituição, vai encontrar essa posição e naquela posição a gente vai identificar quem é aquele elemento que representa aquele quartil. Aqui a gente só tem um exemplo, tá? Daqui a pouco eu vou trabalhar com um exemplo numérico e vai ficar mais claro. Então, dando continuidade, aqui, nós temos as nossas medidas separatrizes denominadas de quintis. Quem são esses quintis, né? Então, ao dividir uma série ordenada em 5 partes, cada uma vai ficar com 20% dos seus elementos. Então, observe que aqui agora os nossos dados vão ser divididos em 5 partes iguais, então resultando 20% desses elementos em cada subgrupo. Já os decis, eles dividem o grupo de dados em 10 partes iguais. Cada parte vai ter, então, 10% dos valores desse conjunto. E, por fim, nós temos os nossos percentis, que vai dividir essa série em 100 partes iguais, em que cada subgrupo, então, vai ter 1% dos seus elementos. Quer ver um exemplo? Que vai ficar bem mais claro. Determinar o primeiro quartil
da amostra a seguir. Então, nós temos uma amostra, a gente observa que ela já está ordenada de forma crescente. E se eu quero o primeiro quartil, quer dizer que o meu I vai ser igual a 1. Se o meu I vai ser igual a 1, quanto mede o meu N para que a gente possa fazer a substituição na minha fórmula? O meu N é a quantidade de elementos que eu tenho nessa amostra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elementos. Então, quer dizer que o meu N é 18. Fazendo a substituição na minha fórmula, então aqui só corrigindo que aqui não é QN, é QI. No lugar do meu I eu vou colocar o 1, porque eu quero encontrar o primeiro quartil. Fazendo a substituição, no lugar do I, 1. No lugar do meu N, 18. Mais 1 dividido por 4. Fazendo essa soma, multiplicando por 1 e dividido por 4, vai dar 4,75. Deu um número quebrado. Como que lembrando que se eu estou trabalhando com essa fórmula, eu estou encontrando primeiramente a posição que está aquele quartil. Como que eu encontro a posição 4,75? Então, nós vamos trabalhar com um número aproximado. E 4,75 é próximo de 5, é mais próximo de 5 do que de 4. Então, nós vamos olhar lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que na quinta posição a gente tem o número 53. Então, o 53 é que representa o meu primeiro quartil. Então, é importante que os dados estejam ordenados, que a gente identifique, consiga localizar ali a partir da fórmula se eu quero o primeiro, se eu quero o segundo, se eu quero o terceiro quartil. Fazendo a substituição, eu encontro a posição e lá na minha ordenação eu já sei quem é o meu primeiro quartil, tá? E o que acontece se meus dados não estivessem ordenados? Eu não ia encontrar aquele valor exato. Além dos quartis, né, que são essas medidas que dividem a nossa amostra, a gente também tem um gráfico que nos auxilia na interpretação desses quartis, desses dados que a gente encontra. Vamos conhecê-lo. Nós temos o Blockspot. O que é o meu Blockspot? A partir dessas medidas separatrizes, constrói-se também um gráfico chamado de caixas, que em inglês a gente fala Blockspot. Boxplot, olha um trava-língua aqui, né? Que ilustra os principais aspectos da distribuição. Só corrigindo aqui, tá? Então, é Blockspot, tá? Distribuição tomada por essas medidas robustas. Então, o que a gente pode observar aqui nesse gráfico Blockspot? Então, nós temos as medidas, os quartis, tá? Aqui indicando, então, onde está a minha mediana. Nós podemos, esse gráfico, ele nos auxilia na interpretação de alguns dados, eu consigo identificar aí o meu limite superior, o meu limite inferior. Então, é uma outra forma da gente fazer análise a partir desses quartis, a partir dessas medidas separatrizes. E vai aparecer bastante aí nas nossas atividades, em algumas situações, que é uma outra forma de apresentar esses dados. Tabelas de frequência. Então, quando a gente está falando de tabela de frequência, o próprio nome já diz. Se eu estou falando de frequência, eu penso sempre assim, olha, eu gosto de falar com os meus alunos a seguinte palavra. Lembre-se de quando você está na sala de aula. O que o professor faz? Frequência. O que indica frequência? A quantidade de vezes que você aparece dentro da sala de aula num período, num determinado período. Então, quando a gente está falando de tabela de frequência, isso tem o mesmo objetivo. É a quantidade de vezes que aquilo aparece, é a frequência daquilo. Então, sempre relacionem a frequência a isso. Quer ver um exemplo? Eu posso pegar uma amostra, sei lá, uma turma de 35 alunos. Desses 35 alunos, 10 são meninas, ou não, melhor, 10 optam por chocolate preto e 25 optam por chocolate branco. Em vez de eu colocar todos os alunos, aluno A, aluno B, aluno C, opta pelo branco, aluno A, aluno B, sei lá, outros optam pelo preto, eu posso organizá-los em frequência. Tipo, chocolate branco, tantos optam pelo chocolate branco. Chocolate preto, tantos optam pelo chocolate preto.
Então, são formas de sistematizar, de deixar mais objetivo, de deixar mais claro aqueles dados. Então, sempre que a gente pensar em frequência, a gente vai relacionar a isso. Então, quando a gente olha para o quadro, vamos conhecer a definição? A tabela de frequência, ela vai indicar a frequência observada, ela vai ser relativa ou absoluta, e vai mostrar a frequência com que cada observação aparece nos dados. Então, se eu estou falando de uma frequência simples ou absoluta, vai ser aquele valor que representa os dados, né, o número de dados de uma classe. A gente já vai ver um exemplo de como que nós podemos trabalhar com esse tipo de frequência. Já a frequência relativa, ela sempre vai ser denominada como sendo trabalhando com a porcentagem. Então, ela vai ser a porcentagem entre a frequência simples e a frequência total daquilo que aparece. Então, aqui seria o meu dado, né, a quantidade ali é aquela frequência simples, dividido pela quantidade de dados que eu tenho na minha amostra total, multiplicado por 100. Por quê? Porque eu quero 100%, por isso a gente multiplica por 100. Já a minha frequência cumulativa, ela vai acumulando, o próprio nome já diz. É a medida de valores que é até um ponto e não mais de um único valor. Então, ele vai somando o valor anterior mais aquele valor que está naquela linha. Então, a gente vai entender isso melhor na hora que for mostrar a minha tabela. E vai medir a frequência absoluta ou relativa até um certo ponto, e não apenas em um valor. Então, eu tenho um exemplo de uma tabela com alguns dados que vai ficar mais claro para que a gente possa entender o que diferencia essas frequências. Então, eu tenho aqui um estudo com 462 mulheres a respeito de atividades físicas. A gente quer saber a quantidade de mulheres e quem está em cada categoria aí, de acordo com o exercício que ela faz e assim sucessivamente. Então, foram entrevistadas 462 mulheres e dessas 462, 185 não fazem nenhum exercício físico, nenhuma atividade. Então, só organizando. Imagine se eu colocasse a mulher A, B, C, D, todas as 185 mulheres aqui dentro dessa tabela, o tamanho que ela ficaria. Então, para isso, a gente utiliza a frequência. Mulheres que estão mudando de hábito, são 213 mulheres. Mulheres que estão aí num ritmo, né, de baixo para moderado com relação às atividades físicas, são 49 mulheres. E estão num ritmo alto já com relação às atividades físicas, nós temos 15 mulheres. Quando a gente faz a soma de todas essas frequências, ela tem que somar, ela tem que fechar as minhas 462 mulheres. Então, isso é a minha frequência absoluta. Já a minha frequência relativa, o que ela faz? Aqui você não precisa nem colocar esse porcento, tá? Porque quando a gente multiplica por 100, automaticamente ele já vai gerar minha porcentagem. Então, eu quis trazer porque é um material que também está no teu livro, então aí você também já consegue se orientar melhor. Então, como que é a frequência relativa? É eu pegar o total de mulheres, aqui neste caso, que não fazem nenhum tipo de atividade física, e dividir pelo total de mulheres. E a gente vai multiplicar por 100. Que vai dar um total de 40,04%. E assim sucessivamente, mulheres que estão mudando, 213 dividido por 462, multiplicado por 100 vai dar 46,10%. Quando eu fizer o meu somatório das minhas porcentagens, esse valor tem que dar 100%, tá? Que é o total de mulheres. Já a frequência cumulativa relativa, o que ela faz? Ela acumula. Então, por exemplo, na nossa primeira linha a gente tem 40,04%, tá? Quando a gente vai para a segunda linha, ele vai somar esse 40,04% mais esse 46,10%, que vai dar 86,14%. Vai fazer o mesmo procedimento de 86,14% mais o 10,61%. Aqui eu só quero que você atente a uma coisa. Quando eu faço a somatória de 86,14 mais esse 10,61, nós vamos ter como resultado 96,75, tá? Então, corrigindo aqui, 96
3,75. E somando esse 96,75 com 3,25, nós vamos chegar num total de 100%. Então, isso representa a nossa frequência cumulativa relativa. Então, com esse exemplo, com essa tabela, eu consegui mostrar e trazer para você todas as possibilidades que eu tenho de quando eu estou trabalhando com frequência. Diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ele vem para mostrar para nós como duas variáveis podem se comportar. Será que elas têm relação ou não? Então, esse diagrama vem trazendo se esses dados estão dispersos ou não com relação a ele mesmo ou o outro. Então, só para que a gente possa entender da parte formal, dessa parte do diagrama de dispersão, vamos entendê-los, vamos conhecer a definição. O diagrama de dispersão, ele é um gráfico em que pontos no espaço cartesiano, esses pontos x e y, eles são usados para representar simultaneamente os valores de duas variáveis quantitativas. Essas variáveis quantitativas, lembrando que se eu estou falando de variáveis quantitativas, eu estou falando de dados numéricos, tá? Medidas em cada elemento do conjunto aí de dados. Então, o que a gente pode observar aqui nesse diagrama de dispersão? Primeiramente, eu tenho um diagrama que está fazendo uma relação com a idade da mulher e a idade do marido. Aí vem aquela pergunta, será que a gente consegue ter alguma relação com a idade da mulher e a idade do marido? Vamos pensar no nosso dia a dia. Será que toda mulher de 20 anos tem um marido de 30? Será que toda mulher de 22 anos tem um marido de 50? Será que a gente consegue fazer uma relação? Ter uma linearidade em relação a isso? Então, o gráfico de dispersão, o próprio gráfico já mostra. Olha lá para que a gente possa interpretar. O gráfico mostra que os pontos estão dispersos, os pontos estão um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Então, neste caso, nós temos aqui dados que não têm uma correlação entre si. Então, neste caso, os dados aí eles não se complementam, um dado não se relaciona com o outro. Então, o diagrama de dispersão vem para mostrar isso, que os meus dados estão dispersos, onde a gente não consegue ter uma relação de linearidade. E aí vem aquela questão, né? Como o diagrama de dispersão, ele pode auxiliar na interpretação de uma pesquisa. Então, primeiro ele vai permitir avaliar se existe ou não alguma relação entre as duas variáveis de estudo. Ele vai indicar o tipo de relação que existe entre as duas variáveis. Ele também vai indicar a intensidade da relação, se é forte, se é fraca, se é moderada. Vai indicar a natureza da relação, se é linear ou se é exponencial. Às vezes a gente pode ter uma reta e que a partir dessa reta nós temos aí pontos que ficam bem próximos a essa reta. Então, nós temos aí uma dispersão boa, né? Os pontos não estão tão dispersos. Então, o que nós precisamos pensar com relação a isso, né? Então, a partir do nosso diagrama, a gente pode aí fazer algumas interpretações e algumas análises com relação a isso. Até eu tenho um exemplo para que a gente possa identificar como esses pontos estão dispersos ou não, tá? Olhando aqui para minha idade e para minha massa muscular de mulheres acima de 40 anos, o que a gente pode observar, né? Será que existe relação entre a massa e a idade? Primeiro de tudo, nós temos aqui a frequência, né, com que aconteceu esse questionário. Então, entre 40 e 45 anos teve 3 mulheres que responderam, entre 46 e 50 teve uma, entre 51 e 55 teve uma. Então, essa tabela de frequência mostra para nós quantas mulheres responderam, né? Não sei se foi questionário ou como foi feito o levantamento dos dados, com relação à sua idade e à sua massa muscular. E o que a gente pode observar com relação a esses dados? A gente pode até observar que os dados estão um pouco próximos um do outro. Olha, conforme a gente vai olhando aqui, né, a minha idade,
eu posso observar que a massa muscular está bem próxima, e conforme a idade vai aumentando, a massa muscular vai diminuindo. Mas isso não necessariamente garante que isso tenha correlação. Então, assim, nós precisamos utilizar alguns outros dados, algumas outras informações que mostram isso. Mas também não garante. Não quer dizer que uma mulher de 50 anos, a partir de 50 anos, sempre vai ter aquela mesma massa muscular. Isso depende muito, é muito relativo. Depende da qualidade de vida, depende de quanto a pessoa faz atividade física. Isso é muito particular do indivíduo. Mas o gráfico mostra uma dispersão, uma questão com relação aos dados que podem sim seguir por uma linearidade, mas não garante. Então, quando a gente olha para esses dados, eu consigo ver que esses pontos estão dispersos entre si, não estão tão próximos, né? Assim como a gente utiliza alguns dados e eles se combinam, eles se comportam próximos um do outro, ou muitas vezes quando a gente fala que os dados, essas relações estão boas, geralmente eles se comportam perto de uma reta, então dizendo que a gente tem aí um bom comportamento com relação aos dados. Então eu espero que tenha ficado claro para você como o diagrama de dispersão pode nos auxiliar em algumas resoluções e algumas tomadas aí de decisões. Situação problema 1. Então, agora é um momento onde nós vamos aplicar alguns conhecimentos relacionados à estatística, em específico a tabela de frequência, e como a gente pode utilizar esses conhecimentos, essas ferramentas, para organizar e sistematizar alguns dados. Vamos lá. Então, você realizou uma pesquisa e levantou dados sobre a idade de compradores de um tipo de veículo e a sua renda mensal. Então, o que a gente pode observar aqui? As idades desses compradores, tá? Então, o que a gente observa? Que as idades não estão em ordem crescente, mas as rendas estão em ordem crescente, tá? E olha como a nossa tabela está bem grande. Então, uma pessoa de 21 anos comprou aquele veículo, tinha uma renda de 1.000. Uma pessoa que comprou aquele veículo de 38 anos, tinha uma renda de 1.100. E assim sucessivamente, que é o que nós temos aqui na nossa tabela. Então, dando continuidade, você deve construir uma tabela de frequência com faixas salariais entre 0 e 1.500, 3.000 e 3.001, 4.501 e 4.000, perdão, aqui, 3.001 e 4.501, 4.501 e 6.000, e a gente tem que elaborar um diagrama de dispersão. Então, nós temos que olhar para esses dados, montar a minha tabela de frequência e construir um diagrama de dispersão. Como que nós podemos organizar esse diagrama de dispersão? Primeiro de tudo, nós temos aqui, a gente vai ter que pegar esse intervalo entre 0 e 1.500 e ver quantos compradores têm esse salário, né? Para que a gente possa organizar, então, a nossa tabela de frequência. Primeiro que esse 1.500 vai entrar nesse conjunto de dados. Então, a gente vai olhar lá na minha tabela. Daqui até o 1.500. Quantos compradores têm essa faixa de salário, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que lá na minha tabela de frequência, eu vou colocar 6 pessoas. E assim, sucessivamente. Olhando a minha tabela, quando a gente vai construir essa tabela de frequência, eu tenho que a faixa salarial entre 0 e 1.500, nós tivemos 6 pessoas. 1.501 até 3.000, 6 pessoas. De 3.001 até 4.500, 5 pessoas. E de 4.501 até 6.000, a gente teve 3 pessoas. E o que a gente pode tirar disso? Lembre-se que quando a gente estava olhando os dados anteriormente, nós estávamos trabalhando com uma tabela maior, onde nós tínhamos diversos dados para que a gente pudesse interpretá-los. Não fica muito mais fácil quando eu organizo a partir dessas frequências para que a gente possa fazer a interpretação de forma adequada? Então, esse é o objetivo de quando a gente está montando uma tabela de frequência. Isso nos auxilia muito, é muito mais fácil eu olhar para essa tabela,
e ver, relacionar, olha, tantos recebiam isso, tantos recebiam isso, do que olhar aquela tabela maior e tentar tirar algumas conclusões. Então, a estatística, algumas ferramentas, vêm para nos auxiliar nesse sentido, para que a gente possa sistematizar, organizar esses dados e quando a gente bate o olho, fica mais fácil de se interpretar, entendeu? É uma forma de sistematizar mesmo esses dados. E agora a gente também tem que fazer o diagrama de dispersão. Vamos lá. Para que a gente possa, então, fazer esse diagrama de dispersão, então aqui nós temos as idades, né, aqui no meu horizontal, montando o meu gráfico, e aqui nós temos os salários. Reparam o seguinte, né, então a gente começa a jogar esses pontos e olha como os pontos estão dentro do meu gráfico. O que a gente pode observar aqui com relação a esses pontos no meu gráfico? Os pontos estão dispersos, os pontos estão cada um em um lugar. Eu consigo traçar uma reta, seja crescente ou seja decrescente, e esses pontos se aproximem? Não. Então a gente começa a observar que, neste caso, ele vai apresentar algumas informações e a gente vai entender que não existe dispersão com relação, eles estão dispersos com relação a esses dados. E é bem coerente com o que a gente tem na situação problema, pois pense, se a gente tem idade de uma pessoa e a faixa salarial dela, não independe uma relação, uma variável da outra, porque às vezes uma pessoa que tem 20 anos ganha 1.000, às vezes uma pessoa que tem 30 ganha 500. Então é muito relativo, eu não consigo ter uma relação entre isso. É por isso que esse gráfico então traz esses pontos todos dispersos, porque a gente não tem uma relação entre esses dados. Eu não consigo traçar uma linearidade, uma reta ali que faz com que esses dados sejam evidentes aí, que eles mostram então pra gente, em que eles têm uma relação entre si. E existem muitos outros casos, mas tem muitas pessoas que estudam esses casos, que querem mostrar se existe relação ou não. Alguns casos são bem evidentes, né? A questão, até quando a gente está trabalhando com algo bem linear, quando a gente consegue traçar uma reta, é bem evidente a relação que nós temos entre um e entre outro. Mas aqui não existe relação. Por isso a importância de se organizar uma tabela de frequência e montar um gráfico de dispersão para que a gente possa observar como esses dados estão dispersos um do outro. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa solução. Vamos participar do nosso Kahoot agora. É um momento de interação, é um momento de você colocar em prática o que a gente já viu até o momento da nossa aula. Quero ver o nome do seu polo, quero ver vocês participando. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar no chat. Então vamos lá abrir o nosso Kahoot. Então, para quem aí está acessando o nosso Kahoot, olha aí o nosso código 39806. Vou dar um tempinho para que vocês possam entrar no nosso Kahoot e ir participando. Quero ver quem vai ser o polo que vai participar aqui, vai aparecer no nosso ranking de hoje à noite. Vamos lá. Vou dar um start para que a gente possa começar. Tem mais gente entrando. Vamos lá.
Que legal, nós temos aí o nosso pódio, 10 pessoas acertaram, muito bacana, tô gostando de ver todo mundo participando. E vamos ver então quem são os nossos pódios da noite. Então nós temos o Fernando, de Santa Catarina, muito legal ficando no nosso pódio. E número 1 ficando o Gustavo. E nós temos o Grébio também, que está aparecendo no nosso pódio, muito bacana. O objetivo é fazer com que vocês participem e coloquem em prática aquilo que a gente está vendo na nossa aula. E agora nós vamos corrigir, então, a nossa atividade. Vamos lá. Então, aqui nós vamos abrir aqui um quadro branco para que eu possa fazer com você essa atividade. Então, nós tínhamos os dados aí, o 43, tínhamos o 45, 49... 53, 56, mais um 56, tínhamos também o 58, o 64, o 65, 67, 68, mais um 68, 71, 73 e por fim 73. E nós tínhamos que encontrar então o meu segundo quartil aí dessa amostra de dados. Então eu já fui bem legal, bem boazinha, já organizei esses dados em forma crescente. Então se eu quero o segundo quartil, quer dizer que o meu I vai ser igual a 2. O N vai ser igual à quantidade de elementos que eu tenho na minha amostra, que vai ser 15. Substituindo lá na minha fórmula, que vai ser QI, que é igual a I, vezes N mais 1, dividido por 4. Fazendo, então, a minha substituição, eu vou ter que, no lugar do meu I, vai ser 2, porque eu quero o meu segundo quartil. Então, vai ser 2 vezes o número de elementos que eu tenho na minha amostra mais 1, dividido por 4. Então, o meu segundo quartil vai ser 15 mais 1, 16. 16 vezes 2, 32, dividido por 4, 8. E esse 8 representa a minha posição da minha amostra, não quer dizer que ele é o meu segundo quartil, hein? Então, nós vamos olhar lá na minha amostra e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é o elemento que está na minha oitava posição? É o 64, quer dizer, então, que esse 64 é que é o meu segundo quartil. Fique atento a isso, que quando a gente está aplicando na fórmula, a gente está encontrando a posição que aquele elemento está. Então, muito obrigada pela participação e sempre quero você por aqui para que a gente possa colocar em prática o que nós estamos vendo na nossa aula. Coeficiente de correlação linear. Então, quando nós estamos querendo interpretar alguns dados, né, se aqueles dados são dispersos ou não, como eles estão se relacionando, nós podemos trabalhar com esse coeficiente de correlação linear. Vamos conhecê-lo. Apesar, né, do diagrama de dispersão nos fornecer aquela ideia do tipo de extensão do relacionamento entre as duas variáveis x e y, há um número que mede essa relação, que é o nosso coeficiente de correlação. E para que a gente possa encontrar esse coeficiente de correlação, nós utilizamos a correlação de Pearson, que é esse R aqui. Então, o nosso coeficiente de correlação é o nosso R, e a gente calcula esse R a partir dessa fórmula que nós temos aqui. O que representa, né? Às vezes a gente acaba olhando para essa fórmula e acaba tendo um sustinho. Mas não, quando a gente organiza os dados numa tabela, tudo fica mais fácil. Então, esse N é o número de elementos que a gente tem na nossa amostra. Esse xi é a minha variável x e esse y é a minha variável y. E para isso a gente precisa encontrar as somatórias desses valores. E como que a gente faz para encontrar? Então, eu quero deixar uma dica, sempre montem uma tabelinha que facilita e ajuda muito quando a gente está trabalhando aí com correlação. Então, primeiramente, eu estou trabalhando aqui com dados que relacionam. Vamos pensar o tempo que uma pessoa fica numa esteira, um exemplo. 5 minutos, ela faz 500 metros. 10 minutos, 1.100 metros. 15 minutos, 1.400 metros. 20 minutos, 1.900 metros. Então, eu tenho as minhas variáveis x e as minhas variáveis y.
Quem é a somatória de x? É eu somar todos os meus elementos aqui. Quem é a minha somatória de y? Somando todos os meus elementos de y. Fazendo x vezes y, nós vamos ter a somatória de x vezes y. X ao quadrado. Fazendo a somatória desse x ao quadrado, nós vamos ter como 750. Fazendo o meu y ao quadrado e somando todos os elementos, nós vamos ter aí 7.030.000 elementos, né? O total dessa somatória. A partir desses valores, a gente pode substituir para que a gente possa encontrar, então, esse coeficiente de correlação linear. Então, como que vai ficar? No lugar do meu n, eu vou colocar o número de elementos que eu tenho na minha amostra. 1, 2, 3, 4. Por isso está aparecendo o meu número 4. Somatório de x vezes y. Quem é o meu x vezes y? Olha quem é o somatório dele. Então, no lugar desse somatório, eu vou colocar 72.500. Menos o somatório de xy, que é 50, vezes o somatório de yi, que é 4.900. Tudo isso vai ser dividido pela raiz quadrada. O n, que é 4, multiplicando. Quem é a somatória do meu xy ao quadrado? Então, quando eu pego o meu xy ao quadrado, vai dar 750. Menos, aqui nós vamos pegar o xy, que é 50, e elevar ao quadrado. Vezes o número de elementos, que é 4. Somatória do y ao quadrado. 7.000, né? 7.030.000. Menos, eu vou pegar o meu yi, que é 4.900, e elevar ao quadrado. Fazendo todas as operações necessárias, cuidado! A gente tem que primeiro fazer as multiplicações, para depois a gente fazer as operações com adição e subtração. Então, isso é bem importante, assim como a nossa potenciação que nós temos aqui, tá? Onde nós vamos chegar com o resultado de 0,99. O que esse 0,99 mostra pra gente? Quando a gente encontra esse coeficiente, quanto mais próximo de 1 positivo pra gente é melhor. Mais próximo de 1 quer dizer que esses dados estão quase lineares. Então, a gente tem uma condição, um coeficiente linear positivo, quer dizer que os dados dessa minha amostra são muito bons. Quando a gente jogar num gráfico, eles não vão ficar tão dispersos, eles vão ficar próximos de uma reta. Então, esse valor nos traz essa representação. A partir disso, a gente pode, então, chegar a essa denotação que esses dados são bons. É muito comum a gente falar assim, será que esses dados são bons? Será que vai ficar bonito quando eu jogar num gráfico? Então, esses dados são bons, são bem ricos, afinal, eles têm uma correlação linear positiva. Além disso, nós temos como interpretá-los de outras formas. Vamos lá. Gráficos da correlação. O que quer dizer esses gráficos? Quando eu tiver uma função que é quase uma reta, né? Nós podemos representar aqui uma representação de quase uma reta. De uma reta crescente, quer dizer que nós vamos ter uma correlação linear positiva, porque a minha reta é crescente. E o que a gente pode observar? Que os nossos dados estão próximos dessa reta. Por isso, a gente tem uma correlação linear. Já nesse outro exemplo, nós temos negativa, por quê? Porque ela tem uma reta que está decrescendo, e se eu tenho reta que decresce, nós vamos ter uma correlação linear negativa. E por que existe essa correlação linear? Porque os pontos estão ali dispostos bem próximos dessa reta, né? Que a gente pode dizer de quase reta. Além disso, nós podemos ter a ausência não linear. No caso específico aqui, eu podia ter uma exponencial, né? E esses gráficos estão ali perto dessa exponencial, dessa curva que representa uma função exponencial. Mas como eu estou pensando na parte linear, então ela já não entra, tá? Importante isso. E aqui nós temos uma ausência aí linear, por quê? Ela é totalmente não linear, porque a gente tem gráficos totalmente dispersos e a gente não consegue identificar e traçar nada próximos a eles. E para que a gente possa analisar o valor de R daquela correlação, nós temos esse esqueminha, nós temos esse diagrama, em que diz que a partir do valor do R, no caso a gente encontrou o valor de R de 0,99. Então, dependendo do valor do R, eu já consigo identificar qual é a correlação que esses dados têm entre si.
Então, por exemplo, se o meu R tivesse dado 0, eu ia ter ausência de correlação, não tem correlação nenhuma entre esses dados. Quanto mais próximo de um positivo, eu tenho um positivo fraco, né, se ficar ali no meio ali do termo. E quanto mais próximo de 1, a minha correlação é positiva forte, que é o exemplo do meu 0,99. Ele é bem forte essa questão da correlação. Já para o meu lado esquerdo, que são os valores negativos, eu posso ter uma correlação negativa fraca e negativa forte, quanto mais próximo de menos 1. E além disso, nós temos uma outra tabela que traz esses coeficientes de correlação mais detalhado e como fica essas correlações. Então, se eu tiver um R igual a 1, eu tenho perfeita positiva, é a melhor correlação, né, que nós temos. Entre 0,8 e 1, forte positiva. Entre 0,5 e 0,8, moderada positiva. 0,1 e 0,5, fraca positiva. Entre 0 e 0,1, ínfima positiva. Se for igual a 0, nula. Entre menos 0,1 e 0, eu tenho ínfima negativa. Menos 0,5 e menos 0,1, fraca negativa. Menos 0,8 e menos 0,5, moderada negativa. Menos 1. Entre menos 1 e menos 0,8, forte negativa. E se o R for igual a menos 1, nós vamos ter uma perfeita negativa. Então, a partir dos resultados do meu coeficiente de correlação, eu consigo identificar como os meus dados estão se comportando entre si. Se é muito bom ou se não, que foi o caso dessa situação, desse exemplo que nós estávamos realizando. Coeficiente de determinação e regressão linear. Então, quando a gente está falando de dados, de como eles se comportam, nós podemos também encontrar esse coeficiente de determinação. Vamos entender o que é. É o valor de R ao quadrado, que informa se a reta de regressão está bem ajustada aos dados. Então, o que quer dizer isso, né? Então, a gente tem o nosso coeficiente de correlação, que vem dizendo se os meus dados têm uma boa relação. Já o nosso coeficiente de determinação, ele vem dizendo se aquela reta está bem ajustada aos dados. Então, ele vai determinar como os pontos se comportam a partir de uma reta. Então, o coeficiente de determinação é o mesmo que eu pegar o meu coeficiente de correlação e elevar ao quadrado. Então, pensem bem, é como se eu estivesse analisando como o meu ponto está se comportando em relação àquela reta. Por isso, nós precisamos determinar esse coeficiente de determinação linear, diferente de quando a gente está trabalhando com o coeficiente de correlação, que a gente consegue identificar como estão as relações entre as variáveis. Então, dando continuidade, agora que a gente já sabe que esse coeficiente de determinação, ele é, então, o nosso R ao quadrado, ou seja, o meu coeficiente de correlação ao quadrado, nós temos, então, que calculá-lo e identificar e ver o que ele mostra para nós. Aqui nós temos aí uma tabela, onde nós vamos considerar a questão do tempo de uma pessoa que está na esteira e qual é a distância que ela faz. Então, se ela está em 5 minutos, ela fez uma distância de 500 metros. 10 minutos, 1.100 metros. E assim sucessivamente. A partir dessa tabela, nós temos que determinar o meu coeficiente de correlação. Para que a gente possa determinar esse coeficiente de correlação, nós temos alguns somatórios que são necessários. Por isso, a construção dessa tabela, onde nós vamos fazer x vezes y, né, todos os elementos de x vezes y, x ao quadrado, y ao quadrado, e fazer os seus respectivos somatórios, para que a gente possa substituir, então, na nossa fórmula. Quando a gente faz a substituição, considerando que eu tenho 4 elementos aqui que eu estou trabalhando, fazendo essa substituição, nós vamos chegar num valor do coeficiente de correlação como sendo 0,9.
99, que é um valor bem próximo de 1. Quando a gente olha para esse coeficiente de correlação, e se eu quero agora interpretar o coeficiente de determinação, o que eu tenho que pegar então? O meu coeficiente de correlação que eu acabei de encontrar, que é 0,99, e esse coeficiente de determinação vai ser o quê? O R ao quadrado. Então, mesmo que eu substituir no lugar do meu R, o 0,99, que nós acabamos de encontrar, e elevar ao quadrado. Fazendo, então, 0,99 vezes 0,99, nós vamos chegar num valor de 0,9801. Então, fazendo, então, essa multiplicação por 100, nós vamos chegar em 98,01%. Então, esse coeficiente de determinação nos mostra o quê? O que ele significa? Significa que 98,01% da variação de y pode ser explicada pela relação, né, entre x e y. Então, existe essa relação, essa variação entre as duas, x e y. E esse restante, que ficou aí o valor de 1,99 aproximadamente, não é explicada e é em razão de outros fatores. Então, olha como é forte essa correlação que nós encontramos. Então, a partir dessa correlação que deu 0,99, a gente pode encontrar também esse coeficiente de determinação, que valida o quanto aquelas duas relações, aquelas duas variáveis, x e y, podem estar relacionadas uma com a outra. O que pode causar, né, essa discrepância que tem em relação a 1,99? Então, tem algumas causas, alguns efeitos aí que podem trazer com relação aos dados. Vamos lá. Então, supõe aí, né, pensando na questão da associação, a não causalidade, nós temos que pensar o seguinte: vamos supor que a gente encontre uma associação ou uma correlação entre as duas variáveis, vamos chamar essas variáveis de A e B. Pode existir diversas explicações do porquê que elas variam. Então, a gente pode ter que as mudanças em A podem causar mudanças em B. Nós podemos ter mudanças em B que causam mudanças em A. Assim como a gente pode ter mudanças em outras variáveis que vão causar mudanças tanto em A, tanto em B. Então, existem essas variações que a gente tem que considerar, por isso, aquele valor. Mas quando a gente encontra um coeficiente de relação ou de correlação bem próximos a 1, quer dizer que os nossos dados são muito bons, quer dizer que eles estão se aproximando daquela reta. E pensando no coeficiente de determinação, ele mostra o quanto esses pontos estão dispersos ou não daquela reta, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você como nós utilizamos esses dados para que a gente possa encontrar esse coeficiente de determinação, pensando que a gente tem que encontrar primeiro o coeficiente de correlação para depois elevá-lo ao quadrado e chegar no de determinação. Situação problema 2. Então, é o momento da gente interpretar alguns dados, coletar dados, organizá-los e entender como eles podem se comportar. Vamos lá. A tabela a seguir apresenta o tempo de estudo de um aluno e a sua nota aí em algumas provas. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente percebe que neste caso aqui, um aluno estudou 3 horas, tirou 4,5. Estudou 7 horas, opa, a nota dele aumentou. Estudou 2 horas, 3,7. Estudou 1,5 da hora, né? 1h30. A nota é 4. Estudou 12 horas, 9,3. Então, a gente começa a perceber que quanto mais esse aluno estuda, maior é a nota que ele obtém. Então, olha aí, a gente já começa a ter uma relação, isso é importante. Quanto mais eu estudo, maior a minha nota. Mas aí, independente se a gente acha que vai ter uma relação ou não, a gente precisa usar as nossas ferramentas estatísticas para mostrar se existe uma relação ou não e como que os dados podem se comportar, que é o que nosso problema pergunta. Olha lá.
qual o tipo de correlação existente entre essas duas variáveis. Então, considerando o tempo de estudo, com essas duas variáveis, como que a gente pode calcular essa correlação? Primeiro de tudo, vamos organizar os nossos dados naquela tabelinha básica que eu sempre gosto de trabalhar com ela. Organizando a minha tabela básica, eu coloquei como sendo a variável x, que é o tempo de estudo. Então, olha lá, 3, 7, 2, 1, 1,5 e 12. A nota, que vai estar como variável y, 4,5, 6,5, 3,7, 4 e 9,3. Se eu tenho que, primeiramente, identificar o meu coeficiente de correlação, eu preciso fazer todos os meus x vezes os meus y. 3 vezes 4,5, 13,5. Fazendo todas as multiplicações, nós vamos chegar em todos esses valores que nós temos aqui. Vou fazer o meu x ao quadrado, todos os elementos do meu x, olha lá, ao quadrado. E todos os elementos do meu y também ao quadrado. E nós vamos fazer o somatório de todos esses elementos. Somatório de x, somatório de y, somatório de xy, somatório de x ao quadrado e somatório de y ao quadrado. Fazendo isso, nós vamos substituir, então, na minha fórmula. Quantos elementos eu tenho na minha fórmula, nos meus dados? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, a gente está substituindo pelo número 5 aqui abaixo. Vou multiplicar pela somatória de xi, yi. 184. Menos. Somatória de xi, 25,5. Vezes a somatória do yi, 28. Só estou fazendo substituição na fórmula. Vou tirar a raiz quadrada. No meu denominador, o meu n aqui é 5, vezes, eu vou pegar o meu xi, vou pegar o somatório do meu xi ao quadrado, que é 208,25, menos, agora eu vou pegar o meu xi e vou elevar ao quadrado, vezes o número de elementos que eu tenho, que é 5, quem é o somatório do meu y ao quadrado? 178,68, menos... Quem é o meu y? O somatório, elevado ao quadrado. Feito isso, eu só copiei novamente aqui para que a gente possa debruçar sobre essa nossa conta, tá? Então, lembre-se, primeiro eu tenho que fazer as minhas multiplicações. Olha lá, 5 vezes 184, 120. 25,5 vezes 28, 714. 5 vezes 208,25, 1041,25. 25,5 ao quadrado, 650,25. 5 vezes 1, 178,68, 893,4. E 28 ao quadrado, 784. Fazendo, então, 920 menos 714, 206. Subtraindo aqui, 391. Subtraindo 893,4 de 784, 109,4. Fazendo a multiplicação e tirando a raiz quadrada, nós vamos chegar num valor de 206,82. E olha que bacana os nossos dados. Quando eu faço essa divisão, eu vou chegar num valor de 0,9960. E quando a gente olha para esse dado, olha como ele se aproxima do 1. Ele está muito próximo do 1. Quer dizer que nós temos uma correlação linear positiva. Então, mostra o quê? Mostra que existe uma relação, as variáveis se comportam muito bem quando a gente pensa no tempo de estudo daquele aluno. Claro que aqui a gente está trabalhando a partir desses dados que nós temos aqui. Isso pode variar muito de uma pessoa para outra, mas considerando esses dados que nós temos, essa variação, essa relação entre a variável x e a variável y são muito boas. Então, o coeficiente de correlação vem para mostrar isso, como que esses dados estão se relacionando. Então, neste caso, temos uma ótima correlação. Então, espero que tenha ficado claro para você essa resolução.
métodos dos mínimos quadrados. Quando a gente fala dos métodos dos mínimos quadrados, nós temos que pensar como os nossos pontos se comportam a partir de uma reta. Então, ele vem para fazer esse tipo de análise, para fazer esse estudo. Vamos conhecer essa reta agora, como que a gente pode descobrir aquela reta em que os pontos estão se aproximando. Vamos lá. O objetivo dessa regressão linear é fazer a análise estatística, verificando a relação funcional de uma variável dependente com uma ou mais variáveis independentes. Então, a regressão ela vai propor uma função que tenta explicar a variação da variável dependente pelas variáveis independentes. O que quer dizer isso, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados. Então, é como se nós estivéssemos ajustando aqueles dados e tentar encontrar uma curva ou uma reta que a gente consiga identificar ali, no caso aqui na nossa aula, encontrar a reta, para que a gente possa identificar a sua linearidade. Então, esse método vem para nos auxiliar a partir de todos os dados que nós temos, chegar naquela equação da reta que faz com que os pontos todos se aproximem dela. Então, como que nós podemos utilizar esse método para determinar essa equação da reta? Vamos lá. Então, aqui nós temos os meus somatórios e eu vou explicar o que cada um desses somatórios explica, que é o método dos mínimos quadrados. Então, a gente tem o seguinte, esse somatório, esse ΔSI, ele vai ser o quê? A soma dos valores desse ΔSI para todas as medidas. E vai traçar uma reta, tornando a soma desse ΔSI mínima. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é um somatório. Esse y é o valor daquela curva que vai ser ajustado, que vai ser calculado pela minha equação geral da reta. Quem é a minha equação geral da reta? Y igual a ax mais b, onde eu tenho o meu coeficiente angular, que é o meu a, e tenho o meu coeficiente linear, que é o meu b. Para que a gente possa encontrar essa equação da reta, nós temos fórmulas para que a gente possa determinar esses coeficientes. Porque se eu tenho o coeficiente A e eu tenho o coeficiente B, a partir deles eu consigo traçar a minha reta. E qual vai ser essa reta? Essa reta vai ser aquela que os pontos estão se aproximando dela, se aqueles pontos tiverem uma boa relação, né? É interessante quando a gente começa a fazer o estudo desses pontos. E para encontrar esse coeficiente angular e esse coeficiente linear, a gente vai utilizar dados dessas variáveis que nós estamos trabalhando, dependendo do tipo de problema e do tipo de análise, para que a gente possa determinar esses coeficientes. E como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Para a gente encontrar o nosso coeficiente angular, que é o nosso coeficiente A, nós vamos utilizar essa formulinha básica aqui. Mas não se assustem, porque, novamente, a gente vai montar aquela tabelinha para que a gente consiga encontrar esse coeficiente. Onde esse N vai ser o número dos meus elementos, o somatório de X, o XI é uma variável, o YI é outra. Então, nós vamos utilizar aquela tabelinha que até eu já estou habituada a fazer, para que a gente possa, então, encontrar esses coeficientes. Tanto o coeficiente A, quanto o coeficiente B. Olha um exemplo que nós temos aqui, onde eu estou trabalhando com alguns dados. Então, imaginem lá que eu tenho um dado com 6 elementos, então o meu N é igual a 6. Eu já montei a minha tabela, já organizei os meus dados e eu tenho que o somatório da minha primeira variável dá 2.568. O somatório da minha segunda variável vai dar aqui 433.308. O somatório da minha primeira variável vezes a minha segunda variável vai dar um valor. Vamos ver quanto que vai dar esse valor. 187.012.932. E aqui eu também vou ter o meu somatório do meu xi, que é a minha primeira variável, elevado ao quadrado, que vai dar um valor de 1.106.470. Por que nesse caso eu encontrei só o xi ao quadrado e não encontrei o yi ao quadrado? Porque eu quero encontrar o meu coeficiente A. E no meu coeficiente A, a gente vai trabalhar somente com o xi ao quadrado e não o yi ao quadrado.
Por isso que a gente está trabalhando só com esses dados. E aí, nós vamos fazer a substituição, então, na nossa fórmula. N é 6, então vai aparecer o meu 6. Quem é o somatório de xi vezes yi? 187 milhões, 12.932. Então, olha aqui, ó, aparecendo os meus dados. Menos quem? O somatório do meu xi, que é 2.568, vezes o somatório do meu yi, que é 433.308. Tudo isso vai ser dividido pelo número de elementos que eu estou trabalhando, que é 6, vezes o somatório do meu xi ao quadrado, que vai ser 1.106.470, menos essa minha somatória de xi ao quadrado, que vai ser 2.568 elevado ao quadrado. Lembre-se, cuidado aqui, primeiro fazer a multiplicação desse elemento com a multiplicação desses outros dois, para depois fazer a subtração, onde nós vamos ter como valor aqui 9.342.648. Vou fazer o mesmo procedimento no meu denominador, onde eu tenho 6 vezes 1.106.470, menos o resultado dessa potência. Então, primeiro eu tenho que fazer as multiplicações, primeira potência, e depois eu faço essa subtração, onde eu vou resultar aí em 44.196, tá? Fazendo, então, essa minha divisão, nós vamos chegar num valor de 211,39. O que quer dizer esse A? O que quer dizer esse valor? Quer dizer que, considerando a minha equação geral da reta, que é AX mais B, quer dizer que, no lugar do meu A, aqui na minha equação da reta, eu posso colocar, então, o meu 211,39 vezes X. Mais quem? Mais o B, porque o B eu ainda não encontrei. Mas eu podia utilizar a fórmula para encontrar o coeficiente B, a partir do método dos mínimos quadrados, e eu encontrando o meu B, eu podia fazer a minha substituição. E a partir dessa equação dessa reta, eu posso traçar, então, esboçar a minha reta, né, no meu gráfico, e identificar como os pontos estão se comportando a partir dessa reta. Então, esse tipo de cálculo, esses métodos nos auxiliam para a construção, para a descoberta daquela reta que mais se aproxima daqueles pontos, se eles tiverem uma boa relação entre si. Atividade. O momento da nossa aula agora é de colocar em prática, de ver se você aprendeu essa questão dos métodos mínimos quadrados e como essa reta pode se comportar a partir de alguns dados que eu vou dar para você. Vamos lá. O método dos mínimos quadrados faz a soma dos quadrados das distâncias entre os pontos do diagrama e os pontos da curva da equação estimada e faz aquela questão da minimização. Então, os valores dos coeficientes encontrados de uma função são... Vamos imaginar que a gente já tem o coeficiente A, que é menos 1,03, e eu tenho o meu coeficiente B, que é 148,220, né? Qual que é a equação da reta de regressão? Utilizando esses coeficientes, como que eu posso determinar essa equação? Como que eu posso montar esse gráfico e fazer algumas análises? Então, agora é hora de participar, é hora de mandar as contribuições para o nosso chat, discuta com seu colega, que eu já volto.
Bom, então agora nós vamos resolver a nossa atividade. Espero que você tenha conseguido resolver, discutir, utilizar esses coeficientes para determinar, então, essa reta de regressão. Vamos lá. Então, aqui nós tínhamos já os nossos coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B, e nós tínhamos que determinar, então, essa reta de regressão. Simples, claro e objetivo. Eu só tinha que substituir no lugar do meu A, aqui na minha equação geral da reta, menos 1,03, que foi o que eu fiz aqui, menos 1,03 vezes x, mais o meu b, que é 148,20. Repare que aqui eu troquei a ordem do meu x com o meu b, mas isso não importa. O que a gente tem que levar em consideração são os nossos sinais. E quando a gente traça, então, essa reta aqui, 148,20 menos 1,03x, e calcula, então, nesse caso, o coeficiente de determinação, que vai ser 0,7. Então, a gente pode perceber aí que nós temos dados que estão bem próximos, né? Então, a gente vê que tem dados que estão próximos, dados que estão mais dispersos, mas a gente consegue localizar a minha reta e como que os pontos estão se comportando ao redor dela. Não é tão bom, mas a gente consegue traçar essa reta para que a gente possa identificar alguns pontos que estão se comportando ao seu redor. Então, essa é a importância da gente utilizar esse método para que a gente possa traçar essa reta e entender a dispersão desses pontos com relação a ela. Recapitulando, estamos chegando já no final da nossa aula, um momento onde nós vamos sistematizar, organizar tudo aquilo que nós vimos, dar uma retomada para que fique fresco na sua cabeça e você não saia sem compreender algum assunto. Então, retomando a importância da gente sempre entender, né, o que são aquelas medidas de tendência central que a gente vem resgatando desde outras aulas que são extremamente importantes. Aqui na nossa aula de hoje nós vimos as medidas separatrizes, como essas medidas podem nos auxiliar, algumas interpretações com relação a elas. Passamos também pela questão de como os pontos duas variáveis se relacionam entre si, os gráficos de dispersão, quanto eles podem contribuir para algumas interpretações, para que a gente possa identificar como as variáveis estão se comportando, os coeficientes de correlação e determinação e, por fim, a nossa reta de regressão e como essa reta vem aqui conduzindo os pontos daquela minha amostra. Então, vamos retomar de novo, ver essas fórmulas que foram tão importantes na nossa aula de hoje. Então, relembrando a questão dos quartis, que são quando nós dividimos a nossa amostra em 4 partes, o quintis em 5, o decis em 10 e os percentis, que quando a gente divide aquela amostra em 100 partes iguais. Então, retomando essa importância e lembrando da nossa mediana, que é quando a gente divide a nossa amostra em 2 partes iguais. Aqui nós temos o coeficiente de correlação, que vai mostrar para a gente, vai trazer aí o quanto aquela amostra ela é linear ou não. Então, a partir do nosso coeficiente de correlação, a gente consegue identificar o quão dispersos estão os pontos um do outro. Quando eu quero encontrar, né, ficando a dica, lembrando que para encontrar essa minha forma, para que eu possa fazer essa substituição, fica a dica, fazer a minha tabelinha, né, com todas as minhas variáveis, fazer as suas multiplicações para que depois você só simplesmente substitua. O coeficiente de determinação, que é o meu coeficiente de correlação elevado ao quadrado, que vai trazer, então, como também apresenta o comportamento dessa amostra. E, por fim, aqui, os nossos coeficientes, né, da nossa equação geral da reta, que vai trazer, que aborda, então, o método dos mínimos quadrados, em que a partir do meu coeficiente A, do meu coeficiente B, que são calculados a partir das minhas variáveis presentes da minha amostra, nós podemos encontrar, então, a minha equação da reta, e essa é a equação da reta, que é traçada e que ela faz com que esses pontos sejam traçados a partir dela. Então, é importante nós entendermos que esses coeficientes podem ser encontrados
a partir das minhas variáveis. Então, eu consigo encontrar esses coeficientes a partir dos meus dados. Então, eu posso montar a minha tabela, achar as minhas multiplicações, as minhas somatórias e fazer a substituição. E a partir, a gente consegue identificar aquela reta de regressão em que os pontos estão aproximados a ela. Então, é bem interessante quando a gente começa a fazer essa relação e entender o que é um coeficiente de correlação, o coeficiente de determinação e como a reta de regressão se comporta ali a partir dos pontos. Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Agora é o momento de você fazer atividades, rever esse assunto, colocar em prática tudo que a gente viu. Agradeço imensamente a participação de todo mundo da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima!